quanto que a gente precisa se explicar quando a gente vai fazer algo ou não vai fazer algo? Será que existe alguma equação que nos ajude a responder isso? Quanto que de explicação é justa para aquela pessoa ou para a gente naquele momento? Ou que nos ajude a entender que algumas coisas não precisam da nossa explicação. Um não ou um sim, simples e direto, já vão bastar. Principalmente naquelas relações que são relações íntimas na nossa vida, são aquelas pessoas que a gente já tem um vínculo, com aquelas pessoas que a gente já sabe que nos querem bem. E por que será que algumas pessoas continuam explicando em excesso algumas coisas, se justificando em excesso, mesmo sem necessidade ou mesmo até sem dever fazer aquela toda explicação, como algumas explicações muitas vezes nos levam para um lugar de uma exposição desnecessária. E tem uma outra pergunta para ti que tá aí ouvindo. Será que se eu não lembro de algo da minha história, se eu não consigo conectar alguma memória, mesmo em terapia, mesmo tentando me aprofundar naquilo, aquela hipótese inicial não serve de nada? Vou dar um exemplo. Se mesmo eu percebendo alguns gatilhos, alguns incômodos muito relevantes da minha história de vida atual, no meu presente, eu não consigo conectar nenhuma memória com aquilo ou eu não consigo lembrar de um determinado período da minha infância, será que essa falta da memória ou eu não conseguir fazer essa conexão invalida que os problemas que eu percebo hoje sejam problemas reais, problemas grandes e importantes da minha vida? Essas perguntas são as perguntas norteadoras do nosso episódio de hoje. A gente vai contar com uma história muito especial que chegou no meu e-mail 2 dias atrás, fresquíssima, e juntos a gente vai buscar refletir para poder responder essas perguntas. Longe de mim ter todas as respostas do mundo, longe de mim saber tudo sobre psicologia, eu tenho plena consciência das minhas ignorâncias, plena consciência que quanto mais eu estudo, menos eu sei, mais eu quero estudar, mais eu tenho consciência de tudo que eu não sei. Então esse episódio aqui a gente vai refletir sobre essas coisas. A minha intenção é que tu possa sair daqui com algumas novas sementes, com algumas novas reflexões e também com novas perguntas. Oi, eu sou a Ana Streit, sou mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde, terapeuta do esquema, supervisora, professora de terapia do esquema, essa abordagem que eu amo tanto, e esse é o podcast Você Também Se Precisa, o nosso espaço de lembrete de autocuidado e um lembrete para que a gente faça essas conexões do que nos incomoda hoje ou do que tem significado para nós hoje com a nossa história de vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço, seja tu que está aí ouvindo pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, muito obrigada pela tua companhia, é uma honra para mim nesse mar, nesse oceano de tantos conteúdos, essa enxurrada, né, é quase que uma perturbação, assim, tantos conteúdos que existem, tu me dá a honra da tua companhia, da tua escuta, independente do que tu esteja fazendo nesse momento, sei lá, se tá lavando uma louça, se tá fazendo academia, se está dando uma caminhada, se está aproveitando para fazer alguma outra tarefa de casa, ou enfim, o que quer que seja, se tu tá ouvindo plenamente esse episódio, então muito especial e obrigada de coração. Hoje a gente vai fazer a clássica de começar com uma história e aí depois eu vou desenrolando, vou refletindo em cima do que a história me trouxe de insights e a gente vai juntos fazendo essa grande salada. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte, eu sempre falo em todo episódio, mas reforçando aqui, se tu quiser compartilhar comigo alguma sacada que tu tenha tido, seja em terapia, seja na vida, algum insight importante que tu teve, alguma virada de chave, alguma caída de ficha que tem a ver com comportamento, com psicologia, com relacionamentos, pode mandar no meu e-mail, vai aparecer aí na tela ou vai estar na descrição desse episódio. E muito importante, eu não tenho falado isso, mas se tu quiser me contar a tua história por áudio, como a gente teve lá no segundo episódio com a história da Suzana, pode ficar muito à vontade que eu vou amar saber a tua história. Só na hora que tu me mandar os áudios, escreve ali, Ana, é minha história pro podcast, que aí eu já sei, consigo dar uma filtrada melhor ali nas mensagens. Pode me mandar pelo Insta, no meu direct, ou pode mandar também no WhatsApp do suporte, que tá no link da descrição da minha bio lá no Instagram. E eu tô seguindo em frente aqui porque vocês estão me dando corda, vocês estão me mandando mensagem, vocês estão me mandando as histórias e eu tô seguindo. E como contra fatos não há argumentos, eu vou começar aqui a história, vocês vão ver a corda toda que eu tô recebendo. É a minha xará, ela fala assim, Oi Ana, não sei se é assim que se faz os relatos,
Mas aqui vai. Estou ouvindo os episódios em looping e estava refletindo sobre o que eu percebo da minha história, do que faria sentido compartilhar. Ai, que fofa! Ai. Ela disse, nada veio enquanto eu me forçava a pensar em algo, e aí do nada aconteceu. Vamos ficar com essa mensagem, vamos ficar com essa informação. Quanto mais ela se forçava, nada vinha. Quando ela deixou, do nada veio. Isso é muito importante quando a gente quer fazer essa conexão passado e futuro, quando a gente quer ter mais conexão emocional na nossa vida, quando a gente quer ter insights. Quanto mais a gente se força, é exatamente isso que acontece. Mas segura essa informação, depois a gente aprofunda. Continuando. Nunca reparei por conta própria o quanto eu sempre justifiquei tudo para todo mundo. Não dá para simplesmente querer isso ou fazer simplesmente por querer. Sempre me pego explicando e justificando para outras pessoas o que me levou a tal coisa. Comecei a perceber isso no relacionamento. Quando meu namorado pontuava, você pode fazer uma brincadeira sem me explicar que é uma brincadeira. Ou você pode escolher não ir treinar em tal horário sem trazer explicações para mim sobre isso. E aí minha mente explodiu quando eu comecei a reparar no quanto eu agia assim, sem perceber. Embora eu não tenha recordações específicas da minha infância que eu consiga relacionar com esse hábito, ainda assim consigo identificar a criança tímida, insegura, sozinha, desconectada e de lado, que sempre me senti. Ai, querida! Em terapia, volto a olhar para sustentar minhas próprias escolhas e não me sentir tão refém das relações com as outras pessoas. E hoje, especialmente, me peguei quase justificando para minha psi. Semana passada, precisei desmarcar nossa sessão por conta de um incômodo dos meus olhos, que me levou à emergência. E hoje, no dia da nossa sessão dessa semana, precisei desmarcar de novo, novamente, por conta de uma conjuntivite que me levou à emergência novamente. A sensação era que eu precisava provar minha ausência, mandar fotos e atestado para ela acreditar em mim, não achar que eu não ligo para terapia. Me senti em uma posição infantil, querendo provar o quanto sou válida, como uma criança em desespero mesmo, buscando formas de não ser privada do cuidado, empatia e atenção dela. Aqui, ó. Ui, tô arrepiada. E ela conclui dizendo, ainda que as memórias sejam águas turbulentas para acessar, acho que consigo me conectar com o sentimento que eu tinha enquanto criança, querer ser vista e compreendida, querer ser válida e poder ser eu. No momento que eu recebi esse e-mail, eu tinha certeza que eu queria trazer essa história para um episódio. E eu tinha certeza que o episódio ia ser feito para essa história. E eu quero dizer... Ai, tô arrepiada. Eu quero dizer para a pequena Ana, para essa menininha que se sentia não ouvida, não válida, que sentia essa pressão por explicar, essa pressão por falar, essa pressão e essa insegurança de será que a minha explicação, será que o que eu vou falar vai ser suficiente para eu receber a validação que eu mereço? Eu quero dizer, Ana, a gente tá aqui validando muito, te dando todos os ouvidos. Porque tu já é muito válida. E olha, a adulta que tu te tornou, com a capacidade de expressão maravilhosa, fez do limão uma limonada ou uma caipirinha, dependendo do teu gosto, conseguiu transformar essa falta em algo muito precioso. E eu digo mais, eu acho que isso não é só sobre as tuas mudanças atuais, não é só sobre o teu namorado ter pontuado isso, é sobre muita maturidade que foi sendo construída aí dentro e que te fez te permitir arriscar, te permitir lá mandar um e-mail para uma desconhecida, uma pessoa que tu conhece na internet, conhece os conteúdos, mas enfim, né, me deu um voto de confiança ali, sem saber se eu ia responder, sem saber o que ia ser disso, mas tu teve a coragem que uma criança não precisa ter, mas que um adulto, quando tem, ela é uma coragem em forma de habilidade, em forma de busca de uma vida plena. E eu tenho muito orgulho disso. Eu fiquei aqui me sentindo muito honrada, tocada, emocionada de poder compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas que talvez viveram e vivem, se deparam com uma sensação igual ou muito parecida de precisar se justificar muito para receber essa validação emocional. Sabe que, agora entrando nos meus pitacos aqui, não são necessariamente sobre a história de vida dela ou suposições sobre o que aconteceu na história dela, enfim, não me dou o direito de fazer isso, mas refletir sobre coisas da psicologia, coisas da vida,
a partir dessa história, tendo essa história como inspiração, não é uma coisa linear, direta, né? Então, causa e efeito, longe de mim. Mas eu lendo a história dela, eu fiquei muito com essa sensação de invalidação. E aqui complementando, né, para quem não conhece esse termo, não está familiarizado com essa palavra, o que é a invalidação? A invalidação é quando alguém não dá a validade, não dá o valor, não dá a devida atenção para algo que a gente pensa, sente, está tentando expressar. Isso pode acontecer de uma forma maldosa, então a pessoa tem a intenção por trás de silenciar, de ter o controle sobre aquela outra pessoa. Isso pode acontecer dessa forma mais grave, né, como uma manipulação, como uma coerção. O gaslight, acontece muito isso, né, de, por exemplo, a pessoa tá lá dizendo, ai, tu foi agressivo, tu foi violento, não gostei disso que aconteceu, e aí quem tá fazendo gaslight lá, o homem, que é, né, basicamente o homem que faz isso, e a pessoa que tá exercendo essa violência psicológica do gaslight vai falar assim, não, isso é coisa da tua cabeça. Não, tu enlouqueceu. Não, eu não falei isso, sendo que a pessoa falou. E aí, quem tá ali sendo invalidada ou violentada nessa forma psicológica ali, vai pensar assim, nossa, mas ele tá tão certo que não falou, então eu ouvi coisas. Não, então isso aí é coisa da minha cabeça. Ah, então é algo que eu achei que tivesse ouvido, mas não ouvi. Talvez eu não tô num dia bom. E aí a pessoa vai duvidando das suas próprias percepções, né? Das suas próprias sensações, da sua própria avaliação. Isso é um perigo enorme, isso é um problema muito grande, né? O gaslight. Mas a gente não precisa ter esse nível de invalidação para que outras coisas também sejam invalidação, né? Então, a invalidação do gaslight é nesse nível maior de manipulação, mas tem a invalidação, vamos pensar assim num espectro, né? Tem a invalidação não intencional. Eu mesma, eu trabalho com comunicação, eu sou psicóloga de muitos anos, eu tenho uma formação profissional que eu entendo que seja muito, muito sólida. Então, eu fui supervisionada por psicólogos e profissionais que eu admiro muito, que viram, por exemplo, gravações de sessões minhas lá com o paciente, com toda a autorização da pessoa, obviamente, né? E que me disseram, não, Ana, olha só como tu validou, olha só essa habilidade. Então, eu sei que profissionalmente eu me garanto nesse sentido da validação emocional, mas isso não me impede de, por exemplo, eventualmente invalidar o meu marido para algumas coisas, inclusive já tendo vivido de ele me falar, Ana, tu tá sendo invalidante comigo. E eu dizer, não, eu não tô sendo, porque eu não percebia que eu tava invalidando ele. E por que eu tava invalidando? Porque eu sou uma má pessoa? Porque eu quero o mal dele, quero manipular ele? Não, eu tava invalidando simplesmente porque eu não queria, às vezes, me conectar com o sofrimento, às vezes eu não queria, eu tinha medo de me colocar numa sensação, numa posição de subjugação, então eu invalidava algumas coisas, ou eu tinha medo de ele sofrer, então daqui a pouco ele tava lá compartilhando comigo algum problema, alguma questão lá de estresse dele, ou de preocupação, e eu falava, não, mas isso aí já passou, ai, mas nem é pra tanto, não por má intenção, mas porque eu não queria que ele sofresse, eu tinha medo de ele sofrer, e tudo isso não consciente, né, tudo isso sem a intenção de fazer o mal pra ele, mas o fato é que era uma invalidação, e mesmo que eu não reconhecesse em alguns momentos, e talvez futuramente também vou passar por isso e não vou reconhecer, porque isso acontece, a gente é muito complexo, não deixa de ter sido uma invalidação. Então, quando eu leio a história dela, o que me vem? Talvez não seja por mal, às vezes pela vida corrida, às vezes por falta de recurso, por falta de habilidades emocionais e relacionais. As pessoas podem ter invalidado. Como que se dá essa invalidação? Ou com a criança, né? Às vezes os pais, e eu como mãe me pego muito atenta a, né, tentar minimizar isso, às vezes a gente fica muito preocupado assim com a rotina, com as coisas que precisam acontecer, com, né, o encadeamento de coisas ou com a educação, e às vezes a gente quer enfiar a criança ali sem parar e validar e olhar para o que ela tá vivendo. Sei lá, daqui a pouco ela não quer comer naquele horário específico, ela vai comer daqui a 5, 10 minutos depois, mas a gente quer fingir que não viu alguma coisa, ou a gente não viu de fato, porque a gente às vezes está cansada, e uma das mensagens que a invalidação passa
é que o que eu sinto não é importante, o que eu tô expressando não tem valor. Às vezes a gente pode até ter um julgamento de, por exemplo, não deveria ter falado, não deveria estar sentindo isso. E não é fácil a gente validar. Vou fazer um parênteses, tô nesse lugar aqui, em Bolonha, gente. Vocês já estiveram em Bolonha? Bolonha tem muitos restaurantes, a gente fica olhando no Guia Michelin, porque nem todo restaurante que está no Guia Michelin é aqueles estrelados de comidinha pequena. Mas tem restaurantes super normais a gente ir, que tem comida mesmo, pratão de comida e tal, que não são muito caros, não são o olho da cara, que tem recomendação no Guia Michelin. E aqui em Bolonha tem muitos, a gente está comendo muito bem, mas um parênteses, é uma crítica, mas não é uma crítica maldosa. A cidade ela é um pouco suja e um pouquinho pichada demais. E aí não é uma das cidades tão bonitas que eu já tive na Itália. Então, não sei se vale a pena a visita. Para quem vai fazer ali, contar nos dedos as cidades que vai conhecer, talvez Bolonha pode ficar de fora. Mas estamos aqui em Bolonha, esse é o lugar. E também fazendo um complemento, esse é o episódio que eu não tô num sofá, porque o sofá desse Airbnb que a gente tá não passou no meu crivo do que é belo e o que não é belo. Então a gente fez esse setup aqui um pouquinho diferente. Hoje não é um bate-papo no sofá de amigas, mas é um bate-papo de amigas. E agora eu vou continuar, se a pessoa daqui, da rua me deixar, explicando, falando sobre o que é a validação emocional. A validação emocional é justamente a gente dar valor, a gente dizer que é válido, a gente dar ouvidos, a gente dar atenção, é a gente mesmo discordando, dar um espaço para outra pessoa ter a sua vivência, a sua experiência. O que é a validação num exemplo, né? Então, eu tô dizendo pro meu marido que eu fiquei chateada com algo que ele fez, ou eu dizer, tô cansada hoje, e ele só falar, poxa, sim, ou, entendo. Ou, sei lá, qualquer coisa assim, realmente. Alguma coisa que a gente consiga, às vezes assim, a validação vai permitir que a outra pessoa fale mais, outras vezes a validação vai ser só, tá, te ouvi. E diante de muita invalidação ou às vezes assim, muito rigor nas relações, a gente pode ter essa sensação de querer explicar muito. Então, se eu simplesmente falo, tô cansada. Mas por que tu nem fez nada hoje? Mas hoje tu dormiu até tarde. Quando a pessoa argumenta muito, sem validar antes, pode nos dar essa sensação, eu preciso ter muitos argumentos ou argumentos muito bons para eu poder conversar, para eu poder expressar o meu sentimento, para eu poder dizer o não. Na assertividade, isso é bastante comum. Quando a gente não tem validação ou quando a gente não consegue dizer os nãos de uma forma natural na nossa casa, né? É comum também ter essa sensação, eu tenho que justificar muito bem o meu não, tem que ser uma justificativa bem amarradinha para que eu possa dar o meu não. E às vezes essa insegurança ela é interna, né? Muito também pela leitura que a gente vai fazer do ambiente, mas às vezes a gente não consegue bancar, vamos dizer assim. Então eu digo um não e dá aquele silêncio, bola de feno rolando, mas eu consigo bancar o meu não, eu entendo que eu posso, eu me dou a permissão de dizer aquele não, eu me dou a permissão de mudar de ideia. Claro que tudo isso também tem a ver com a nossa história de vida, né? Às vezes a gente não está se dando permissão hoje por não ter tido permissão ou por ver que os nossos pais talvez não davam a eles mesmos, né, essa permissão, enfim, várias coisas podem estar na origem disso e a nossa própria relação com o que a gente sente, né, muito vai estar junto também aí. E eu aproveito para te perguntar, assim, tu te identifica com isso de ser alguém que sente nessa necessidade de justificar muito, de falar muito, de deixar bem amarradinho alguma mudança de opinião ou alguma expressão tua, ou simplesmente tu consegue não falar ou ter essa privacidade diante das tuas mudanças de opinião, né? Porque isso é algo legal de analisar. E por outro lado também é legal a gente poder compartilhar algumas coisas da nossa vida. Então, no outro lado dessa moeda, tem as pessoas que são mais secas, que elas dizem sim, não, que elas não exploram mais a conversa ou não falam mais, às vezes justificam. São pessoas que tendem a criticar muito na cabeça. Isso não é relevante de eu falar. E aí, se a gente tem esse perfil de ser mais silencioso ou de dar respostas mais monossilábicas, é legal a gente se permitir, se explorar, explicando um pouco mais. Eu me encaixo mais nesse perfil, assim, como introvertida, eu gosto de
falar as coisas que eu acho que vão ser úteis ou que vão ter ali algo interessante, mas às vezes simplesmente falar o que a gente está fazendo também é importante, porque isso dá uma leveza nos relacionamentos, nas interações. Isso eu tenho aprendido muito com o Mateu, porque eu falo pra ele as coisas que eu tô fazendo, que às vezes é simplesmente eu narrando meu dia. Ai, filho, tô aqui lavando louça agora. Ai, queria estar aí brincando contigo, mas a mamãe já vai terminar. Ou, ai, filho, que legal esse carrinho. Ou, enfim, vamos brincar com o carrinho. Olha, esse aqui é azul. Coisas que são muito bobas de se falar, mas que são todo o universo dele, né? São bobas no sentido de, ai, não tem uma profundidade, não tem uma utilidade em si, mas são coisas da minha vida, né? E também a gente se relaciona a partir dessas trivialidades, né? Então, esse equilíbrio, ou entender que a gente pode ter várias formas de falar, de se relacionar, também pode ser legal da gente aumentar o nosso repertório. Um outro ponto interessante da história dela que me faz pensar é o quanto que relações novas na nossa vida, como por exemplo o namorado dela, né? Relações novas no sentido de pessoas que estavam lá na nossa história, já fazem parte da nossa vida. Mas a terapia, por exemplo, ou um namorado, ou uma amiga, podem ser pessoas que trazem uma oxigenada de coisas novas, de olhares novos, coisas que a gente às vezes está muito viciado, muito habituado de enxergar daquela forma, ou coisas que estão muito longe da nossa consciência, às vezes por estar muito naturalizado, né? Ou por a gente, enfim, não conseguir mesmo enxergar sobre outra perspectiva. E aí é legal que ela mostra, meu namorado foi pontuando ali, foi me mostrando, e como é rico quando a gente consegue colocar um pouquinho de nós nos relacionamentos, receber um pouco daquela outra pessoa, como a gente vai enriquecendo a vida também quando a gente tem essas relações que podem complementar. E relações de vínculo seguro, que são relações em que a gente vai falar algo, vai dar um toque, vai dar a nossa perspectiva, vai às vezes fazer uma crítica, vai fazer uma confrontação empática, que é isso, olha, eu entendo que tu faça sempre dessa forma, mas que tal fazer diferente? Que não é a gente controlar a outra pessoa, não é nesse sentido, né, de manipulação, controle, mas é no sentido de dar uma pincelada e também dar a outra pessoa a liberdade de poder dizer, olha, não gosto que fale sobre isso, ou não tô no momento de falar sobre esse assunto, que a outra pessoa também possa se sentir no direito de falar ali francamente o que ela tá sentindo, o que ela prefere, o que ela gosta, o que ela não gosta que a gente faça, ou o que ela gosta, o que ela não gosta da vida, né? Então, é dos dois lados, é algo recíproco. Ter essa espontaneidade nos relacionamentos, né? É uma coisa tão preciosa quando a gente consegue viver, que é ter o cuidado para não ferir, ter o cuidado de não ser agressiva, mas ter essa espontaneidade de poder brincar, sem precisar explicar que é uma brincadeira. E vamos entrar agora no assunto de se forçar a fazer algo, se forçar a lembrar de algo. Também, né, nessa lógica, se forçar a não pensar em algo, se forçar a esquecer tal pessoa. Esses dias eu estava me deparando, né, com isso, que eu estava me forçando, eu queria muito que tal pessoa na minha vida não tivesse importância. E qual que é o problema disso? Os nossos sentimentos e pensamentos, eles têm um efeito paradoxal, meio rebote. Então, quanto mais a gente se força a algo, mais aquilo ali se dissolve, menos a gente tem controle sobre aquilo, né? Então, por exemplo, eu me forçar, eu desejar muito que alguém não tenha importância na minha vida, ou que eu não me afete por tal pessoa, é eu colocar essa pessoa no palco da minha vida, da minha atenção, dos meus sentimentos, ou, por exemplo, me forçar a lembrar de algo, muitas vezes faz com que eu não consiga me lembrar, porque a gente tem uma questão da conexão emocional, que é essa fluidez, essa espontaneidade. Um outro exemplo, como é que eu tenho certeza que eu amo tal pessoa? Quanto mais tu estiver buscando essa certeza, talvez menos sinta que tu ama. E talvez, nessa lógica, menos tu ame. Porque o amor é um sentimento, a gente não precisa ter lá o atestado de que ama, o atestado de que racionalmente aquilo tem importância para nós. Às vezes é só no campo dos sentimentos mesmo. E às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir linkar, que a gente não vai conseguir entender, ou que a gente não vai conseguir acessar, lembrar, enfim. Isso não tira o mérito
daquele insight, não tira o mérito daquela hipótese. Às vezes, como ela falou, tá num campo meio nublado, meio pantanoso das memórias, e é assim, a gente é muito complexo. Talvez a gente vá assumir ou aceitar que não vai conseguir lembrar de algo específico. E tudo bem, faz parte. E isso também é um dado, né? Quando a gente vai falar da terapia, também a gente pensar assim, olha, o que será que aconteceu na tua adolescência que tu não consegue lembrar de nada? Tem pessoas assim, não consigo lembrar de nada de como era com a minha família, na minha casa, não lembro de nada. Bom, o que será que pode ter acontecido ali, né? E a gente vai tentando acessar de outras formas. Às vezes a pessoa tá lendo um livro, tá vendo um filme, tá conversando com alguém, tá tendo uma outra vivência na vida e aí vem, como se saísse um véu da frente, né? Então, a gente também não pode se forçar a fazer as coisas, especialmente quando a gente fala de emoções, de sentimentos, desse campo, né, da psicologia, porque aí a gente está fazendo o contrário, a gente está fazendo um desserviço, e quanto mais a gente força a barra, às vezes mais aquilo vai escorrendo da nossa mão, né, dos nossos dedos, como se fosse grãozinhos de areia. Antes de encerrar esse episódio, eu quero compartilhar uma frase da Monja Coen que eu amo e que tem tudo a ver com isso. Ela fala o seguinte: memórias. Escolhemos nossas memórias ou somos escolhidos por elas? Eu acho isso incrível, eu acho que isso tem uma profundidade, uma sensibilidade surreais, que é tanto as memórias que nos vêm, né, e as coisas que a gente lembra, que a gente consegue recordar, que a gente consegue acessar. Será que é a gente que escolhe ou será que a gente é escolhido pelas memórias? E as memórias que a gente vai construir. Quem tem filho vai pensar muito, isso me ajudou a tirar um peso assim de, as memórias que eu vou construir. Eu acho que a internet está no momento também que as pessoas falam assim, construindo boas memórias. Eu entendo que tem toda uma boa intenção nisso, não é julgando, mas também é importante a gente ter um nível ali de humildade, de pensar assim, bom, eu tenho a intenção de construir essa memória na outra pessoa ou no relacionamento, mas eu não tenho o controle. Talvez essa memória não vai ser construída e talvez não vai ser construída como uma boa memória, sei lá, né? Então, o que está no nosso controle a gente faz. E aí eu fico pensando, né, as coisas da nossa vida hoje. A gente está construindo essas memórias ou elas vão construir? Então, acho muito rico, assim, tanto as memórias do nosso passado para o presente, quanto do nosso presente, que vão ser as memórias do nosso futuro, sabe? Toda essa conexão, assim, eu acho incrível. E a gente já sabe qual que é a cola da memória. Se tu não sabe, vai ficar sabendo aqui. A cola da memória é o afeto. Afeto a gente entende, né, como coisas boas e ruins. A gente tem o senso comum do afeto como essa coisa, carinho, o cuidado, isso é o afeto também, não deixa de ser, mas afeto é todo sentimento que é demonstrado. Então, o que acontece? Quando a gente tem viveu algo muito chocante ali, um assalto, alguma coisa assim, o afeto, ele é a cola da memória. Então, quando a gente tem a emoção junto, a gente cola aquilo ali. Às vezes o trauma é esse choque, né? E dependendo do nível que ficou de dor, de sofrimento, a gente apaga mesmo, mas aquilo ali se condensa nessa memória, as coisas boas também. Então, por exemplo, se eu quero decorar algo para uma prova, é interessante que eu associe coisas que tenham minimamente algo emocional ali junto, ou algo que eu vou associar de outras formas, né? Porque a gente tem a aprendizagem muito por associação mesmo, né? Então, assim, tô aprendendo que leão em inglês é lion. Aí, o que é lion? O que eu consigo lembrar? Lion, lá tem aquele, sei lá, tem a instituição Lion. Então já fiz uma associação aqui. Então, o cérebro funciona muito por associações e o afeto ajuda nessa cola das memórias. Então, por isso que algumas vezes a gente vai lembrar de algumas coisas, porque elas tiveram todo esse afeto, todo esse sentimento que faz toda a diferença, né, das coisas que vão ser relevantes e das irrelevantes. E às vezes também é isso, a gente não consegue lembrar de muita coisa, dependendo do quanto que a gente teve de conexão emocional naquele momento que a gente está vivendo, né? Se a gente tem pouca conexão emocional, se tudo é muito pragmático, muito um demérito das emoções, como a gente viu no erro de Descartes, né, no outro episódio, e uma importância muito grande ao que é prático, racional, matemático, aí as coisas
desse lado, assim, tanto da memória quanto da conexão, vão acabar tendo esse prejuízo, né? E com isso chegamos ao final desse episódio. Eu te agradeço muito pela companhia e eu quero saber tu que ficou até o final. Eu quero saber quem ficou até o final. Então, por isso, me coloca aqui nos comentários um emoji de animal. Um animal que tu goste, coloca aqui para eu saber que tu assistiu até o final desse episódio, independente se tu assistiu no YouTube ou no Spotify. E eu vou fazer aquele pedido que ajuda tanto. Se tu gosta dos meus conteúdos, se tu gosta desse podcast, recomenda ele para mais pessoas, aproveita para te inscrever no canal, para te inscrever no Spotify, deixa o teu like, que ajuda muito o conteúdo a chegar em novas pessoas, ajuda também o meu trabalho aqui. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo!